Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa disciplina e o assunto que a gente vai tratar hoje é uma breve introdução à arquitetura dos computadores. Quais são os objetivos dessa aula, então? Entender o princípio de funcionamento dos computadores e entender o conceito de programa e essa dinâmica de execução. Ou seja, ao final da aula, vocês precisam entender o funcionamento básico em alto nível de um computador. Então, a gente vai fazer uma analogia. A gente vai tentar entender como funciona um computador real através de um computador simplificado. Esse computador simplificado é todo esse nosso ambiente aqui, ok? Então, a gente tem um conjunto de 16 escaninhos, a gente tem uma cadeira do operador, a gente tem giz e apagador, tem uma bandeja de cartões, uma máquina de calcular e uma máquina de escrever, certo? Todo esse conjunto é o que a gente chama de computador simplificado. A gente vai ver cada um desses itens. Começando pelos escaninhos. Os escaninhos, então, eles nada mais são do que um quadro negro, um quadro branco, né, como a gente queira, composto de 16 caixinhas. Essas caixinhas, elas são endereçadas de 1 a 16. Isso não muda, assim como a quantidade de caixinhas que a gente tem para quê? Para colocar instrução ou valores, números, certo? Então, ele tem um papel muito importante nesse nosso computador. Outro elemento é o operador, que é representado por essa cadeira. Tá? Nessa cadeira, o operador, que é a única pessoa que pode enxergar todos os elementos do computador simplificado. Ele é que vai ler as instruções que estão aqui, vai interpretar e, através desses outros componentes, ele vai resolver os problemas. Ele representa o processador do nosso computador real, do mesmo jeito que os escaninhos representam a nossa memória. O giz e o apagador, ele é importante quando a gente precisa escrever alguma coisa aqui nesses escaninhos e muitas vezes a gente precisa apagar o que já tem para então colocar uma nova informação. Por isso a gente trabalha com o par, giz e apagador. Aqui a gente tem a bandeja de cartões. A bandeja de cartões, ela é importantíssima porque ela é o único meio de comunicação que a gente tem com o usuário. Então, ela é através dela que a gente recebe informações do mundo externo para resolver algum problema. Ela funciona como uma pilha. Nessa pilha, a gente sempre enxerga apenas o topo da pilha, que está composto de cartões. Então, sempre o operador vai retirar um cartão de cada vez, e para cada cartão é uma instrução, vai ler o que tem nesse cartão, executar, né? E vai depois descartar. E a gente passa a ter um novo topo da pilha. A máquina de calcular serve para a gente fazer operações aritméticas simples, né? Ela também é manipulada apenas pelo operador. A máquina de escrever permite que a gente entregue um resultado para o nosso usuário. Através, então, da bandeja de cartões, ele passa informações necessárias, dados de entrada do problema, e através da máquina de escrever, ele vai me informar o resultado desse problema. Vamos ver um exemplo, então, para tentar entender o funcionamento desse escaninho. Bom, então, a gente vai agora, como que o operador faz? O operador vai ficar na frente desse conjunto de escaninhos, né, aqui onde estão escritas nossas instruções. Ele vai sempre começar pela primeira instrução, que está lá no endereço 1. Ele vem aqui e lê. Pegue um cartão da bandeja e copie o seu valor em E16. Onde está minha bandeja? Está aqui. Qual é o número que eu tenho aqui? O 5. Então, eu vou retirar esse cartão daqui e vou ler o que tem nele. Tem o número 5. Onde que eu salvo esse número? No E16, que é onde ele me indicou.
Então, aqui eu venho e escrevo o número 5. A minha pilha agora tem um novo topo. Eu agora vou para o próximo endereço, que é o E2. Pegue um cartão da bandeja e copie o seu valor em E15. Ele vai tirar esse cartão daqui e o número que tem aqui agora é o valor 8. E ele vai sempre na ordem dos escaninhos, a menos que a instrução mande ele fazer algo diferente. Some o conteúdo de E15 com E16 e coloque o resultado em E16. Então, ele vai fazer o quê? Vai somar 8 mais 5, 13. Mas o E16 já tem uma informação. Então, aqui ele tem que apagar o que tem aqui e atualizar com o resultado, 13. Agora, ele vem aqui e imprima o conteúdo de E16. O que está armazenado em E16? O número 13. Esse número 13, então, a gente vai, através da máquina de escrever, informar ao nosso usuário. Depois, a gente vem aqui no endereço 5, e nesse endereço tem a instrução pare. Essa instrução, quando eu chego nela, significa que eu terminei a minha execução com sucesso, né? Por que a gente tem que ter essa instrução? Porque se a gente não ter essa instrução, pare aqui, como eu vou saber se eu terminei a execução porque o meu programa falhou ou se eu terminei de modo bem sucedido? Tem que ter um jeito de informar ao usuário que o término foi bem sucedido. E essa é a maneira, tá bom? Vamos agora, então, ver um exemplo um pouco mais elaborado. Aqui a gente tem mais instruções, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer do mesmo jeito, o passo a passo, para entender o que está acontecendo aqui. Pegue, então, de novo, lembrar que eu começo no escaninho 1. Pegue um cartão da bandeja e copie o seu valor em E16. Eu vou vir aqui na bandeja e eu estou vendo que o valor que eu tenho aqui é o número 5. Esse número 5 eu vou salvar no endereço informado na instrução. Logo, esse cartão não existe mais e eu tenho um novo topo da pilha. Venho para o endereço 2. Pegue um cartão da bandeja e copie o seu valor em E15. Agora, eu vou voltar aqui, vou ler esse cartão, vou retirar ele da pilha, e vou escrever aqui o seu valor. E passo para o próximo escaninho, lembrando que a minha pilha, né, tem um novo topo. Some o conteúdo de E15 com E16 e coloque o resultado em E16. Então, eu vou somar 8 mais 5, 13. Vou apagar o que tem aqui e vou atualizar o valor. Venho para o endereço 4. Agora, aqui a gente tem uma instrução diferente dessas anteriores. É um tipo de instrução diferente. Se não houver mais cartões, avance para E6. Aqui a gente tem um teste. A gente está testando uma situação. Dependendo do resultado dessa situação, a gente vai ir para o E6 ou não. Se eu não for, o que acontece? Eu sigo o caminho normal. A minha pilha, existem cartões ainda? Existem. Então, isso daqui não é verdade. Se isso não é verdade, eu não vou para o E6. Então, eu vou executar o E5. Quando eu chego no E5, a instrução que eu tenho aqui me diz volte a E2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar a uma instrução anterior, fazendo assim um ciclo, porque eu vou repetir algumas instruções. Pegue um cartão da bandeja e copie o seu valor em E15. Venho aqui na bandeja, retiro o valor, mas tem alguma coisa lá no E15. Apago o que tem aqui, atualizo o valor e agora a minha bandeja está vazia, né? Aponta para o nada. Volto aqui no E3,
some o conteúdo de E15 com E16 e coloque o resultado em E16. Vou somar 10 mais 13, 23. Agora eu volto aqui no E4. Se não houver mais cartões, avance para E6. Eu vou analisar a pilha. A pilha tem cartões ainda? Não. Logo, esse teste deu verdadeiro. Então, eu vou avançar para E6. Eu vou pular uma instrução. Imprimo o conteúdo de E16. Eu vou olhar o valor que está aqui e vou anotar, através da máquina de escrever, e vou entregar ao meu usuário. Depois eu chego e termino no meu pare, indicando que eu terminei o processamento desejado com sucesso. Então, aqui, a gente mesmo com uma quantidade pequena de espaço, de escaninhos, eu consigo repetir várias vezes esse conjunto de instruções, para resolver esse problema, independente do tamanho da pilha. Então, se eu for fazer uma instrução para ler cada item, eu não vou ter escaninho suficiente. Quando a gente faz uma repetição, um ciclo, esse ciclo permite que eu repita as instruções, porém, tem que ter uma maneira de parar com a repetição, que nesse caso é encontrar a pilha vazia. Com isso, a gente pode agora definir o que é um programa. O que é um programa? É esse conjunto de instruções que vai ser executado pelo computador. E o que é programar? Programar é escrever o conjunto de instruções necessárias para executar uma ou mais funções de modo a atingir um determinado objetivo. Então, aquele conjunto de instruções que a gente tinha nos escaninhos, formam o nosso programa. E o meu computador real? Ele é uma máquina capaz de receber informações, submetê-las a um conjunto específico e pré-determinado de operações lógicas e aritméticas e fornecer o resultado dessas operações. Então, é claro que o nosso computador real, ele é mais elaborado, Essa analogia, ela serve para que a gente possa entender o quê? Quais são as três operações que a gente faz sempre, Entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Então, como esse processamento, ele vai envolver instruções mais elaboradas do que aquelas que a gente pôde fazer com esse nosso computador simplificado. Então, mesmo nesse nosso computador hipotético, a gente identifica isso. A gente tem entrada, usando a bandeja, a gente tem saída, usando a máquina de escrever, e todo esse conjunto aqui de elementos, realizam o processamento dessa entrada para gerar a saída. E no nosso computador digital? É um pouco mais elaborado, A gente tem a nossa unidade de entrada, a gente tem a nossa unidade central de processamento, responsável pelo processamento de tudo, para gerar a nossa saída. Aqui a gente tem um elemento bem importante, que é a memória. A memória, que são os nossos escaninhos, ela só se relaciona com a unidade central de processamento, que é composta pela unidade de controle e pela unidade lógica e aritmética. Então, aqui é o coração do nosso computador. E a unidade de controle é muito importante, por quê? Porque ela é que faz a conexão entre todos os outros elementos. Eu não consigo fazer uma conexão direta entre a unidade de entrada e a unidade lógica e aritmética. Eu tenho que pegar um dado, armazenar na memória e depois buscar na memória, levar para a unidade lógica e aritmética, processar, devolver para a unidade, através da unidade de controle, para que então eu possa mostrar ao meu usuário. Então, a unidade de entrada traduz as informações de diversos dispositivos em um código que essa unidade central de processamento possa entender. Exemplos das nossas unidades de entrada.
teclado, mouse, um leitor de código de barras, todos aqueles dispositivos que permitem que eu passe informações para o computador. A memória é o nosso dispositivo que armazena todos esses dados, né? Ela armazena os programas que manipulam esses dados também. Existem diversos tipos de memória, né? Aqui a gente vê de uma maneira geral, sem diferenciar. A unidade de controle, então, ela que é a responsável pelo tráfego de todos os dados, né? E faz aquilo que eu comentei, né? Ela é que busca os dados na memória, leva para a unidade lógica aritmética, faz a transferência entre entrada e memória e saída. A unidade de saída converte esses dados processados, né, em dados que podem ser escritos em impressora ou mostrados em monitores, ou seja, que transforma aquela informação numa informação que seja compreendida pelo usuário. E a unidade lógica aritmética, né, é o local onde a gente realiza esses cálculos aritméticos, lógicos e manipulação de dados numéricos ou alfanuméricos. Né? Mais para frente, a gente vai ver um pouquinho mais dessas operações que são realizadas na unidade lógica e aritmética. Né? O objetivo é entender, no alto nível de abstração, como funciona o nosso computador, para que depois, quando a gente for escrever os nossos algoritmos e os nossos programas em C, a gente tenha uma noção de como essa informação está armazenada no computador, como que acontece essa informação num baixo nível, porque isso ajuda a gente a desenvolver, né, algumas características nos nossos programas. Aqui a gente tem a referência utilizada nessa aula, o livro que serviu de base para esse exemplo do computador simplificado. E na próxima aula, o que a gente vai ver? Na próxima aula, a gente vai ver como é representada essa informação que é manipulada em um computador digital, né? Como que esses dados são armazenados lá no nosso hardware mesmo, no nosso baixo nível.